Os puritanos criavam muitas regras. Os puritanos são um exemplo de espiritualidade. Eram homens de oração, homens hábeis nas escrituras e homens com elevado grau de moralidade e ética cristã. Até mesmo por conta desta elevada moralidade que eles tinham pautadas na escritura, uma pergunta cabe nesse momento. Os puritanos criavam regras absurdas. Será que o zelo desses homens em algum momento virou mero legalismo? Será que esses excessos eles são reproduzidos na internet de forma desconexa com a realidade? No vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre o legado dos puritanos e tentar refletir se eles criavam muitas regras, se era puro legalismo, como que funcionava. Para isso, vamos tomar como base o texto do pastor Alain René. Eu vou deixar na descrição desse vídeo. Se você já conhece nosso conteúdo, você vai deixar seu like, porque confia. Se você não conhece ainda, não deixe seu like, assista ao vídeo até o final. Aí sim, considere se inscrever e deixar o seu like. Bloco 1, o erro das caricaturas. Hoje existe dois erros gigantes quando se fala em puritanos. O primeiro, muita gente pega esse termo totalmente pejorativamente para falar mal dos puritanos, o que é um erro por si só. Mas existe também o segundo erro relacionado a isso. É transformar os puritanos em homens infalíveis. De fato, os puritanos eram extremamente zelosos e um exemplo para todos nós. Mas precisamos refletir sobre caricaturas. Geralmente esses homens eram exemplos, eles tinham toda uma comunidade que se esforçava para viver da palavra, viver pelas escrituras. Dessa forma, os puritanos restauraram o culto doméstico, enfatizavam a mortificação do pecado e produziram uma teologia pastoral profunda. Ensinaram sobre casamento, criação de filhos, vida cristã, piedosa na prática mesmo, e comunhão diária com Deus. Alguns puritanos famosos são John Owen, John T. Edwards, Thomas Watson, Richard Baxter, John Flavel, Thomas Brooks, entre outros. Trouxeram teologia sólida, deixando um legado para todos nós. Bloco 2, vamos falar sobre o rigor dos puritanos. Tentar entender um pouco o contexto dos puritanos. Os puritanos, eles viviam um contexto de uma Inglaterra extremamente corrompida. Havia lá libertinagem moral, superficialidade religiosa, excesso de formalismo, contexto de perseguição, uma influência católica romana forte ali. Também era um contexto de alta degradação social. Por conta até mesmo de todos esses problemas que tinham na Inglaterra, os puritanos tentaram trazer a vida cristã para todas as áreas da vida, enfatizando santidade no trabalho, santidade no casamento. Até o lazer deveria ter observância na escritura, santidade em relação ao tempo do cristão, santidade até mesmo no falar e na mente, como a Bíblia assim fala. Todo esse rigor puritano, portanto, ele nasce de um desejo de glorificar a Deus. O bloco 3 é o casuístico puritano. No caso, esse casuístico puritano é tentar explicar princípios bíblicos em casos específicos da vida. O que, obviamente, por si só não é ruim. Tem seu valor, tem seu lugar. Até porque os nossos pastores, mesmo quando expõem as escrituras, expõem a palavra, eles relacionam isso com nossa vida cristã diária quando fazem a aplicação. Porém, é necessário ter bastante cuidado com isso, porque quando que isso pode acabar virando um problema? O problema não está em si só nesse princípio casuístico, mas quando a prudência, a ponderação em relação a uma situação, ela deixa de ter a caridade, deixa de ter a piedade cristã. O texto do pastor Alain René, ele enfatiza alguns pontos. Ele aponta algumas questões muito severas em relação à recreação no domingo, lazer, sexo conjugal,
vestimentas e comportamento social. Ele usa como exemplo que, em alguns ambientes puritanos, chegava-se a tratar pequenas recreações dominicais como escândalo espiritual grave, o que resultava em introspecção extrema, que algumas pessoas começavam a sentir e muitos passavam a viver atormentados por culpa constante. Alguns autores que reconhecem isso: Leland Hicken, J.I. Packer, Joel Bick. Portanto, esses nomes reconhecem que houve excessos. E vamos ver que, inclusive, esses excessos aconteceram até mesmo com um nome puritano bem famoso. Bloco 4 é o caso John Bunyan. Para trazer como um exemplo bastante conhecido, no artigo é apontado o exemplo de John Bunyan, o autor de Peregrino. É afirmado que depois de John Bunyan ouvir um sermão no dia do Senhor, ele ficou extremamente atormentado por simplesmente brincar no dia de domingo. É falado no artigo que ele brincou um jogo chamado Jogo do Gato, que eu não sei muito bem o que é, mas se você souber, deixe nos comentários. Depois de ele ouvir esse sermão, ele ficou atormentado. Isso foi usado como exemplo. E veja, foi usado um exemplo de um homem, foi de um grande homem da fé, John Bunyan, um homem que inclusive escreveu o Peregrino em cárcere, enquanto estava em cárcere, que John Bunyan escreveu Peregrino. Mesmo assim, nem mesmo John Bunyan deixou de se ver atormentado, com a sua consciência sobrecarregada, extremamente atormentada pelo excesso de zelo puritano. O bloco 5 é Westminster contra o legalismo. A própria confissão de fé de Westminster condena o legalismo, ao afirmar que Deus é o único Senhor da consciência. Portanto, isso é muito precioso, porque indica que nenhum homem pode transformar suas preferências pessoais em lei divina. Nem mesmo um pastor, nem a tradição, muito menos o seu grupo online de WhatsApp, nem mesmo aquele influencer reformado da sua preferência. A diferença que repousa em sabedoria, prudência, conselho pastoral e o que realmente fala a lei de Deus. O bloco 6 é sobre o puritanismo online. Na internet existem puritanos, existem covenanters, são meramente caricaturais. São pessoas extremamente obcecadas por regras que remotam somente a aparência lá. Inclusive, eu já fiz um vídeo sobre isso, eu vou deixar na descrição. Esse tipo de pessoa, esse tipo de jovens, eles encontram pecado em tudo e transformam suas preferências em dogmas. Eles imitam os excessos puritanos e a estética covenanter, às vezes até somente por meio de uma foto de perfil do covenanter ou reformador preferido, porém sem ter toda a vida de santidade, ética e moral dos covenanters, dos puritanos. Não tem a vida de oração deles, não tem a profundidade teológica deles, não tem uma vida devocional como a deles, não tem o conhecimento bíblico profundo deles, e muito menos o amor, a caridade e a piedade deles. É muito rigor, pouca maturidade, muita rigidez, pouca piedade. Tudo isso produz sectarismo. As que estão mais preocupadas em fiscalizar barba, roupas, hobbies, estética, linguagem, do que mortificar seu orgulho, matar a vaidade, amar a igreja, evangelizar, combater a imoralidade, cultivar a humildade, o que torna tudo isso apenas em ostensividade, em aparência de piedade e não em santidade bíblica. Isso é aparência, sem vida espiritual. O bloco 7 vamos tratar do outro extremo, mas temos que ter cuidado, porque um erro que também é igualmente destrutivo é você usar as críticas válidas ao legalismo para justificar libertinagem. Ou aquelas pessoas, por exemplo, da IPB ou de outra igreja que se diz reformada, que se diz calvinista, que vai fazer críticas
a quem é confessional, nos chamando de neopuritanos, usando isso como subterfúgio para culto irreverente, mundanismo na igreja, desprezo por liturgia e banalizar pecados. A solução não pode ser abandonar a confessionalidade, abandonar a tradição puritana covenanter, e sim recuperar isso, porém com uma vida santa e piedosa e moralmente ética diante de Deus, diante da sociedade, sem cair num casuísmo sufocante. O evangelho ele não produz libertinagem, mas também não produz escravidão. A verdadeira santidade nasce do amor de Cristo, da obra do Espírito Santo, da transformação de corações, do amor de Deus. Você gostou do nosso conteúdo? Agora sim você pode curtir, se inscrever, mas principalmente compartilhar para quem precisar. E o meu convite final é que você assista a esse vídeo que está aparecendo.